Bom dia, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje eu quero continuar falando a respeito de quem é Jesus. Você já descobriu quem é Jesus? Você já sabe quem é Jesus na tua vida? Você já tem uma ideia em relação a quem é Jesus? Hoje eu quero falar mais um pouco, e é a última parte do tempo em que eu tive para falar sobre quem é Jesus. E eu quero dizer de que Jesus é a videira verdadeira. Eu tenho uma videira lá em meu terreno. E uma vez por ano nós temos que podá-la. Esta vez não fui eu que podei, uma senhora chegou e podou para mim. E o interessante é que se você não a podar, você não terá os frutos crescendo nela. Ela precisa sofrer um pouco, cortando de seus galhos, aqueles galhos em que não podem realmente produzir nada. E assim, para que ela possa produzir dentro dos galhos em que possam trazer frutos. Assim também é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a videira verdadeira, mas é o tronco principal. Nós estamos ligados a Ele, ligados ao ramo. E o interessante é que se você pegar alguma outra videira e pegar e fizer um enxerto, a videira continua a crescer. Aquele ramozinho em que é enxertado no tronco, ele cresce e continua. E pode produzir como também não pode produzir. Mas o interessante é que nós somos enxertados em Cristo Jesus, e é por isso que nós devemos permanecer nele. Veja lá em João capítulo 15, versículo 4 a 7. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nós precisamos permanecer firmes e fortes em Cristo Jesus. Nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus para que aquilo em que o Senhor tem a transmitir a nós seja levado ao nosso coração e assim esta videira verdadeira possa trazer a nós frutos bons, frutos agradáveis, não somente à sociedade em que nos cerca, mas também a Deus. Cristo Jesus também é o grande eu sou. Quando observamos a palavra do Senhor, podemos ver de que Cristo Jesus esteve já no início, em todos os momentos da circunstância da criação e também da história da raça humana, da vida do homem. E eu percebo que quando olhamos para a palavra do Senhor, não tem como nós observarmos sem com que nós venhamos a ter aquela circunstância de pensar, será que é mesmo? Será que é verdade? Será que Cristo Jesus é o grande eu sou? Aquele mesmo em que se encontrara com Moisés quando falou à sarça ardente? Eu sou o que sou, disse o Senhor a Moisés. Cada vez quando eu me aprofundo mais e mais na palavra do Senhor, eu percebo que realmente não existe outro além de Cristo Jesus. Não existe outro a não ser Cristo Jesus. Cristo Jesus pagou o preço por cada um de nós e só por ser Deus, o próprio Deus, sendo oferecido em sacrifício por amor a cada um de nós, que pôde suportar toda esta dor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando nós observamos a palavra do Senhor lá em João, capítulo 8, 57 a 58, nós podemos ver que Jesus mesmo se colocou como eu sou, e assim quase foi apedrejado quando teve que sair escondido de dentro do templo. O interessante é que mesmo antes de Abraão nascer, ele já era eu sou, conforme João capítulo 8. Nada melhor do que nós crermos de que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o grande eu sou. Em 1 João
capítulo 5, versículo 18 a 20, diz o seguinte: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não temos dúvidas em relação ao verdadeiro Deus, de que Cristo Jesus é o verdadeiro Deus. Não podemos ter dúvidas em relação a isso. E se nós nascermos nele, e se nós crescermos nele, nós podemos ter a certeza constantemente de que isso vai crescer em nossa vida, em nosso coração, de que ele é o grande eu sou. Quando Moisés se encontrava em dúvidas em relação a quem ele deveria se dirigir ao falar ao povo, de quem ele falaria, o Senhor deixou claro a ele dizendo: eu sou o que sou. E esta era a resposta em que o povo precisava para entender de que Moisés fora enviado por Deus. Nós também somos chamados por Deus constantemente para que nós possamos nos ligar à videira verdadeira que é Cristo Jesus, e também ter a certeza de que Cristo Jesus é aquele em que fora enviado dos céus para nos salvar e resgatar de todo o pecado, para que assim nós possamos ter a certeza de que Ele é o Senhor dos Senhores em nossa vida. Você realmente crê de que Cristo Jesus é a videira verdadeira e de que Ele é o grande eu sou, aquele em que veio para salvar, resgatar e purificar de todo o pecado, de toda a impureza, aquele que veio para te fazer eterno juntamente com Ele? Se você ainda não tem esta certeza, procure saber quem é Jesus. E assim, tenha cada vez mais a certeza de que Cristo Jesus te ama e de que Ele quer te salvar. Que Deus te abençoe.